Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, esta é a TV Maior e a Rede Boa Nova de Rádio, e a gente vai pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro, no escritório, não importa onde você esteja, neste que é o Plantão do Evangelho no Lar, né? Você que está acompanhando a nossa programação, né? Durante a pandemia, nós fizemos uma série de mudanças justamente com o objetivo de levar o consolo espírita a maior quantidade de pessoas. Então, neste horário, nós estamos entrando de segunda a sexta-feira com o Plantão do Evangelho no Lar e recebemos amigos queridos para estudarmos esta grande obra, terceira obra de nosso querido Allan Kardec. É uma alegria enorme nós estarmos aqui com vocês estudando este livro de mistério e importância para a nossa compreensão de mundo, para que tenhamos condições de compreender por que aqui estamos, de onde viemos, para onde vamos, e principalmente nesse momento, né, onde grande parte da humanidade está temerosa com os acontecimentos que estão se dando. E aí é mais importante ainda o estudo de uma obra como essa, porque nos apresenta o Deus Pai, o Deus que Jesus nos ensinou a chamarmos de Pai. E toda a justiça divina e a lei divina e a bondade e o amor divino presente e tão racionalmente explicado nessa grande obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa noite conosco, estudando um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o nosso amigo Paulo Henrique. Boa noite, Paulo. Olá, André. Boa noite. Olá, amigos que nos acompanham. Estamos aqui para fazer uma das propostas que Kardec fez. Ele sugeriu que as famílias, né, que não tivessem uma religião definida, se reunissem para estudar trechos da doutrina espírita e comentar em família, né? Então, a origem do Evangelho no Lar está em Kardec. É mesmo? Eu não sabia disso. Há muitas pessoas que defendem que isso não existia naquela época, que isso foi uma inclusão que se deu aqui, principalmente por católicos que se converteram ao espiritismo. Em verdade, ele dizia que as pessoas poderiam ter uma religião própria. Dependia isso de você compreender, fazer uso, divulgar, debater a ideia espírita. Agora, algumas pessoas não tinham uma determinada religião, ou não se sentiam bem de continuar com elas. E, em determinado momento, na Revista Espírita, ele faz essa sugestão. O estudo, né, do espiritismo em família, né, seria muito adequado. Outra coisa que ele também recomendava era a questão da prece, mas não por motivos ritualísticos. Ele recomendava a prece com aquilo que a gente sabe o que significa, né? A união dos nossos pensamentos, atrair os bons espíritos, né? Atrair aqueles que querem participar. Né? A gente está presente, envolto numa atmosfera espiritual, porque nunca deixamos de ser espíritos quando encarnamos, né? A gente está usando um corpo, mas somos espíritos, né? Sim. E aproveitando que você falou na prece, nós vamos pedindo para que você possa fazer a prece por nós e todos nós, você que está na sua casa, você que está nos acompanhando, não importa onde você esteja, nós vamos mentalmente acompanhando a prece que o nosso irmão Paulo Henrique fará por nós. Tá ótimo. Nós estamos aqui com cara de confinamento, né, André? Prisão domiciliar. Voluntária, né? Isso é importante dizer, né? Então tá ok. A prece, sempre que nos dedicamos a uma prece, nós fazemos duas coisas. Agradecemos e, se desejamos, pedimos, né? E eu acho que vivemos momentos importantes de agradecimento, né? Nós agradecemos porque estamos vivendo todos juntos no mundo uma dificuldade coletiva. Muitas vezes, e muita gente no planeta, vivencia as circunstâncias pelas quais estamos passando. Os familiares doentes, o medo, a insegurança, ela toma muitas pessoas. E a grande maioria não sabe pedir ajuda, né? Tem aquele acanhamento, né?
ou mesmo não se acha no direito de pedir para ser auxiliado. A dificuldade e a dor se escondem. Nós estamos vivendo momentos nos quais as dificuldades estão generalizadas. Então, o que nós precisamos pedir é que os atos de solidariedade se multipliquem. Que cada um seja tocado por aqueles outros que encontram na dor a motivação para auxiliar aos outros. E o Espiritismo traz, na sua essência, a ação solidária, a caridade desinteressada, e é o grande momento de nós nos unirmos a todos aqueles de boa vontade. Muito bem, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E nós vamos fazendo o convite aí, você que está conosco, né? E que está com o seu Evangelho segundo o Espiritismo na mão, não tem um livro? Olha, você pode entrar no Google e tem lá o Evangelho segundo o Espiritismo em PDF e você pode acompanhar esse estudo conosco. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 3º, que é Há muitas moradas na casa de meu pai. Mais precisamente, o item 19, Progressão dos mundos, e os itens subsequentes. Nós já vamos fazer um convite para você, que se por acaso quiser entrar em contato conosco, mandar alguma mensagem, alguma colocação, preferencialmente sobre o tema, alguma dúvida que tenha, quem sabe eu ou o Paulo temos condições de responder, você pode fazê-lo através do 11 2457 5011. 11 2457 5011. Você também pode utilizar o WhatsApp, né? É só enviar sua mensagem de texto ou de voz para 11 996 43 3827. 11 996 43 3827. E esse é o nosso plantão do Evangelho no Lar, e vamos dando início, então, ao nosso estudo da noite. Também me esqueci de dizer que existe uma outra forma de você não só acompanhar esse programa, como interagir conosco, é através do facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior, né? Algumas pessoas estão acompanhando pela TV aberta, outras pelos nossos canais de TVs fechados, outros pela parabólica, outros pelos aplicativos, alguns pelo YouTube e outros tantos pelo Facebook. Então, se você estiver em um desses outros formas, outras janelas de exibição que não permitem a comunicação e quiser dar um oi para a gente, você pode fazer pelo facebook.com/TV Mundo Maior também. Então vamos dar início ao nosso programa de hoje, estudando, para quem chegou agora, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, item 19, Progressão dos mundos. Vamos lá, eu vou ler um trechinho aqui. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Primeira coisa que me chama a atenção nesse trecho do texto, Paulo, é quando é citado a bondade de Deus que quer que tudo se engrandeça e prospere, né? E aí acho que é um grande convite para que nós tivéssemos condições de pensar da mesma forma, né? Por que nós estamos dizendo isso? Porque, infelizmente, em provas e expiações, nós ainda somos muito egoístas, né? A gente quer engrandecer e quer prosperar, mas nem sempre a gente quer que as criaturas engrandeçam e prosperem. Então, é algo muito comum, segredos profissionais serem guardados a 7 chaves, porque alguns profissionais não querem que outros profissionais descubram aquele que eles sabem, as novidades da ciência, enfim, nesse estágio em que nos encontramos, de provas e expiações, nós ainda temos esse egoísmo muito exacerbado, e o egoísmo é o eu doente, né? E nós já vemos aqui que o soberano autor da natureza
Ao contrário, ele quer que tudo se engrandeça e prospere. Só nisso já é um consolo enorme, não é, Paulo? Olha, André, eu acho que tem 2 pontos fundamentais no que se apresenta nesse capítulo. E depois tem outros desdobramentos. Muitos trechos da obra de Kardec são sínteses. E nós estamos diante aqui de um parágrafo que é uma gigantesca síntese, né? Diz muito... A lei de destruição, né? Diz muito com poucas palavras, né? E outra coisa que a gente precisa prestar atenção, nós estamos lendo aqui uma mensagem, né? Não é um texto que Kardec está expondo um conceito doutrinário. Sim. É a opinião do Santo Agostinho. Sim. E ele faz muito uso de linguagem simbólica, né? Quando ele diz assim, Deus quer que tudo se engrandeça e prospere. Deus quer, como assim? Deus tem um desejo, mas Deus deseja, e o Espiritismo explica isso, por meio de leis. E muitos dos que estão nos ouvindo foram criados nas religiões, né, formais. E nessas religiões apresenta-se um Deus próximo da figura humana, que olha de um ponto de vista, olha para as pessoas, escolhe, fica bravo com umas, favorece outras, né? Como se ele estivesse agindo de forma deliberada. Então, quando a gente lê ali, foram submetidos pela bondade de Deus, a bondade de Deus se estabelece por meio de leis naturais, e não por uma vontade deliberada. De tal forma que não adianta você querer fazer uma prece dizendo assim para Deus, olha Deus, eu sofro muito, já me sinto suficientemente castigado. Você já pode me favorecer com alguma coisa. Essa prece, ela está carregada de uma ideia errada, de imaginando que é um Deus que castiga, né, pune, e na outra mão ele favorece. Um Deus que premia, né? Que premia de um lado e que castiga de outro. De tal forma que a pessoa olha para a vida dela e quando ela está enfrentando dificuldades, ela imagina Deus castigando. E ela vê outras pessoas em situações boas à sua volta e fala, nossa, aquelas estão sendo abençoadas por Deus. Isso traz o quê? Tristeza, medo, insegurança, isolamento, estou abandonado por Deus. Né? E essa pessoa não está errada. O que está errado é a ideia que ela adotou. Não Sim. há uma relação nossa com Deus de castigo e de premiação. Ele funciona o universo por meio de leis, e o que você leu é fundamental. Olha, o progresso é lei da natureza. Ele não está dizendo que é vontade de Deus, é lei da natureza. E essa lei, todos os seres inanimados ou animados. Então ele está dizendo que desde a matéria a evolução, há progresso e a evolução da matéria, dos animais e dos seres humanos, com diferenças em cada uma das categorias. E a outra coisa importante é que todos os seres progridem do átomo ao arcanjo, ou seja, da fase inanimada para a fase animada, mas ainda sem a alma humana, e depois progride na fase humana e se torna um espírito, se liberta enquanto espírito, conquista todos os valores e a felicidade ao mesmo tempo. Então, Sim. o universo é esse todo que progride. Sim. Outra coisa que me chama a atenção nesse pequeno trecho que nós lemos, né, é quando ele diz aqui da transformação, né, que o objetivo é uma transformação que leve tudo a um estado mais perfeito, Isso. visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Né? Aí eu me lembro de Antoine Lavoisier, né, que lá no século XVIII já nos trouxe, antes inclusive da doutrina, né, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? E a reencarnação, se nós utilizarmos esta frase de Lavoisier e esse trecho do Evangelho, nós percebemos que se a reencarnação não existisse, ela estaria completamente contra isto que está colocado aqui, né? Porque imaginemos o seguinte, tudo na natureza é cíclico, né?
É o ciclo das águas, as águas caem, formam os riachos, que formam os oceanos, evapora, vai para as nuvens, cai de novo, hoje o sol se põe, amanhã o sol renasce, primavera, verão, outono, inverno, depois primavera, verão, outono, inverno. Seria a alma humana a única, com uma única existência, né, Paulo? Né? O avanço que tivemos no entendimento das leis da matéria, né? Evoluiu-se nas leis da matéria e os espíritos vêm nos ensinar as leis do espírito. Então, Deus governa o universo por meio de leis naturais, tanto no mundo físico, quanto também no mundo espiritual. Esse é um fundamento. Eu queria, André, antes da gente continuar nessa questão, apenas para ilustrar, pedir se você poderia, nesse mesmo capítulo, voltar num trechinho anterior, que é o item 14. Nós estamos estudando aqui, né, quem está nos acompanhando em casa, nós estamos estudando um texto de conclusão, que é o item 19. Mas há um desenvolvimento anterior desse capítulo bastante amplo que toca em muitas questões. Achou aí, André? Estou procurando aqui, estou abrindo. Então é capítulo 3, né, que nós estamos estudando, né, as muitas moradas, mas o item 14. 14. Ele está dentro do título Mundo de Expiação e de Provas. Tem uma informação de fundamental importância, mas que é pouquíssimo estudada. Então, no item 14, olha só o que ele vai dizer. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância, ou seja, em suas primeiras encarnações, e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelos contatos com os espíritos mais adiantados. No parágrafo seguinte, ele vai dizer, então quem está em expiação? Os espíritos em expiação, se podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já tiveram noutros mundos, de onde foram excluídos em consequência de destinação normal e por terem haver e constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Olha que interessante. E quem são os simples da Terra? A maioria. Nós somos um planeta no início da evolução. Então, aquilo que você estava falando um pouco mais à frente ali, voltando para o nosso trecho ali do 19, né, que poderia causar estranheza, mas ele vai se concretizar, tudo se engrandece e prospera. Tudo se engrandece e prospera. Então, esses espíritos que estão no estágio da educação, nas primeiras vidas, eles primeiro precisam desenvolver os seus próprios valores, conquistar a inteligência, conquistar o domínio sobre a própria vontade, para poder exercer essa vontade livremente. Então, quando esses espíritos egoístas chegaram no mundo e criaram as primeiras civilizações, vendo que eles eram mais capazes, né, tinham a ciência, como você falou, sabiam criar prosperidade, e viram aqueles espíritos tão simples, perceberam que eles poderiam ser quase que domesticados como animais, porque eles mal saíram da animalidade, né? E eram fáceis de serem controlados pelo hábito. Então, esses espíritos com mais inteligência, mais egoístas, começaram a criar a civilização, mas reservaram para eles os privilégios. E aqueles espíritos que ainda estavam ali para aprender, na verdade, a finalidade era eles aprenderem com esses mais inteligentes. Acabaram servindo, né, a construir as civilizações. Foi ele que eles levantaram. Falando das raças adâmicas, né? Isso, os espíritos originários da Terra que não estavam em expiação. Mas aí você fala assim, mas espera aí, eles não sofreram tanto quanto os que estavam em expiação? Só que as dificuldades que eles estavam enfrentando, elas tinham o sentido da educação e não de expiação. Porque a expiação, em verdade, é você conscientemente perceber que a causa dos seus sofrimentos são as suas imperfeições e lutar para superá-las. Enquanto que os espíritos simples, eles não têm imperfeição ainda, não desenvolveram imperfeição.
Então, eles estão aprendendo com as dificuldades. Sim. Então, isso ainda está válido, em parte, André, apesar de que muitos dos que eram simples evoluíram. O momento que nós estamos vivendo agora, há quem conheça a reencarnação pelas religiões do passado. Essas religiões afirmavam assim: qualquer um que nasce com alguma dificuldade ou sofrimento é porque fez algum erro no passado. E aí vem o Espiritismo e fala: olha, a grande maioria da Terra, que são simples, não tem expiação alguma. Então a gente precisa entender que o Espiritismo traz um novo ensinamento. E esse ensinamento é tremendamente, profundamente consolador. Porque ele vai dizer... Evolução, né? Exatamente. Tudo que a gente enfrenta são dificuldades que vão permitir uma transformação. E aí a gente entende essa frase. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito. Isso que você está trazendo, Paulo, me faz lembrar, por exemplo, da extinção dos dinossauros, né? Não fosse a extinção dos dinossauros, o planeta não teria experimentado uma evolução e nós aqui não estaríamos, não é isso? Com certeza, né? E nos parece, né, a fase dos dinossauros uma fase preparatória para a chegada, né, das condições adequadas para surgir uma espécie humana, né? Na época dos dinossauros, os humanos ainda não viviam por aqui, né? Os nossos ancestrais mamíferos eram minúsculos, né? Ainda não tinham a diversidade que teve depois, né? Só nos Flintstones, né, que tem o convívio do homem com o dinossauro no desenho, né? Então, veja, as coisas acontecem nos momentos corretos. O Sim. ser humano não sobreviveria naquela época, naquelas condições. Sim, né? sim. Os simples da Terra não teriam um rápido desenvolvimento da tecnologia e da civilização se não fosse a chegada desses espíritos exilados inteligentes e egoístas. Então aí o universo funciona de uma forma muito interessante, né? Ele sempre dá oportunidade para todos. O simples vai enfrentar dificuldades no convívio com aqueles que vêm inteligentes e egoístas, mas também vai aprender. Sem dúvida. E rapidamente. Sem Né? dúvida. Agora, o que a gente não pode fazer é perder o bonde da história. Porque o período de tolerância, né, com o privilégio e o egoísmo já passou. Nós estamos numa fase nova, de maior entendimento, que a gente tem que agora criar condições para o desenvolvimento da inteligência e oportunidade para todos. Não há mais espaço no mundo novo que vai se apresentar para você deixar indivíduos agindo como robôs, né? Como animais, com trabalhos mecânicos dia e noite, sem poder ter uma vida social, sem poder almejar alguma coisa, sem desenvolver suas próprias capacidades. Aliás, em cima disso que você está falando, já há estudos que apontam que uma das contribuições que o coronavírus trouxe para a gente é que muitas criaturas perceberão que é perfeitamente possível implantar o regime de home office em muitas empresas, ou seja, a criatura vai poder estar mais próximo do seu lar, mais próximo de sua família, não perder tanto tempo no deslocamento entre a residência e o trabalho, e esse tempo pode ser utilizado de uma outra forma. Ou seja, é importante essa visão, né, que o Paulo está nos trazendo, e que não é nenhuma novidade. Jesus nos falou isso, né? Quando Jesus, nós percebemos claramente uma grande divisão entre o Senhor Deus dos Exércitos, né? Que era o que punia, e o Senhor Pai, né? Que acho que só essa já é uma revolução enorme. Se Jesus tivesse feito só isso, já seria de uma revolução enorme, porque ele apresenta a Deus como Pai. E curioso, passaram 2000 anos e nós ainda, muitos de nós, ainda vemos Deus como aquele senhor idoso, Hércules, apontando o dedo e pronto para fazer a justiça. Aliás, quase não é justiça, né?
É quase uma vingança a maneira como nós ainda, boa parte de nós ainda enxergamos Deus. Só para a gente seguir um instantinho, eu vou ler mais um trechinho do Evangelho. Está aqui. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Quando eu leio esse trecho, Paulo, eu vejo uma grande contribuição, por exemplo, que a gripe espanhola trouxe para a humanidade, né? Porque nós sabemos que até o começo do século XX, a questão da higiene era absolutamente escassa, né? Há relatos de que as criaturas estavam acostumadas a fazer suas necessidades fisiológicas e jogar na rua em dia de chuva, né? Então, era a coisa mais natural do mundo, né? Então, não só a gripe espanhola, mas também a peste negra, que dizimou milhões de criaturas, elas inauguraram uma nova fase do mundo, né? Uma fase onde nós passamos a nos cuidar um pouco mais, né? E aí vem a ciência, um pouco mais adiante, e desvenda como é que esse contágio se dá, né? E agora nós estamos novamente sendo convocados a uma nova mudança de postura, né? Tem muita gente dizendo que o mundo não vai ser mais o mesmo, né? Ou seja, se nós enxergarmos por esse prisma, só dá para ver avanço, inclusive com o coronavírus, não é? Você falou uma coisa muito correta e não precisava ir tão longe na gripe espanhola. Na época de Kardec, né, você não ia encontrar banheiro na França. Né, a questão da higiene não estava em primeiro lugar. Na época de Kardec, ainda não havia anestesia. E quem operava precisava ser muito rápido. Imagine que para tirar um tumor de alguém, você precisava amarrar ele numa tábua, né, e cortá-lo a sangue frio. Esses médicos operavam com o cachorro passando, sabe, em locais sem higiene alguma. Não havia ainda um entendimento do ser humano, né, da humanidade, de que a higiene estava associada a doenças. Fazia-se a sangria, né, Paulo? Era comum achar que deveria cortar o camarada, deixar ele sangrar para poder alcançar algum tipo de cura, né? Para qualquer doença, né? Era algo que chegou a se generalizar. Então, é muito recente esse entendimento. E outra coisa importante é que na época de Kardec, havia um termo genérico, quem pesquisar nas obras dele vai encontrar ele falando na Revista Espírita, por exemplo, né, de situações exatamente como agora nós estamos vivendo, de epidemia. A questão é a seguinte: muitas dessas epidemias ficavam isoladas, porque as viagens não eram tão fáceis como hoje, né? A questão que é irreversível, né? Por isso que foi possível se prever a pandemia, né? Quem procurar na internet vai achar o vídeo do Obama, né? Dizendo que, olha, ele já estava avisado de que existiria um vírus que ia se espalhar para o mundo inteiro, e essa foi a primeira vez que nós estamos enfrentando isso. Por quê? Porque o mundo está globalizado. Nós estamos em contato hoje com o mundo inteiro. O que no passado aconteceria num local e seria uma notícia terrível, olha, estão se dizimando as pessoas em tal local. Essa seria a notícia. E agora é a primeira vez que isso se espalha pelo mundo. E é como você falou, né? E como o Espírito de Santo Agostinho diz, a própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito. E isso vale para nós.
Então, enfrentar isso tem que nos levar a um novo lugar. Olha, na nossa conversa aqui, dois capiaus aqui, né, conversando, né, sem nenhuma especialização para isso, a gente já consegue perceber que o mundo veio provocando aglomeração. Você tem, acho que, uma idade parecida com a minha, né? Você passou a infância onde? Eu sou um menino de 49 anos, Paulo. E você passou a infância onde? Eu passei aqui na capital. Aqui na freguesia do Ó. Ótimo. Então você vai lembrar do que eu me lembro. Você não ia na venda? Não tinha a venda? Não tinha o verdureiro? Tinha o aviário, o açougueiro, a peixaria. Tinha o óleo vendido. Tinha o óleo vendido em garrafa de vidro. Entregava-se o pão na porta. A minha avó passava na quitanda, né, ou no empório, e falava: ó, amanhã você separa para mim, eu quero 1 quilo disso, eu quero aquilo, tal. E às vezes ela falava no dia seguinte: olha, pode passar lá que já está pronta a minha encomenda. Então veja, o que é isso? O comércio local. Esse comércio local dá mais emprego. O que aconteceu na modernidade? Os grandes hipermercados monopolizaram toda a venda e os pequenos comércios foram fechando. Então tem menos emprego e as pessoas se amontoam. Então fica fácil a gente enxergar, né, que uma solução futuro vai ser regredir disso. A gente voltar a ter as coisas mais locais, né? Como você falou, não precisar ter grandes deslocamentos, o trabalho, aproveitar essa tecnologia que conquistamos, né? O trabalho à distância, né? Isso vai precisar, André, que as empresas confiem nas pessoas. Sim. Saibam que elas vão ter a autonomia, porque assim, o que é você trabalhar dentro de uma empresa vai proporcionar? Regras, controle e regra. E o que vai prevalecer em casa? Autonomia. Autonomia. E a autonomia é o futuro do mundo. O Espiritismo propôs isso. O Espiritismo antevê. Mas não é algo para a gente ficar estudando só dentro do Centro Espírita, não. A autonomia vai permitir que o mundo entre nessa nova fase e vai ser inevitável, porque o que nós estamos enfrentando agora, vamos enfrentar de novo. Não vai ter um vírus daqui a um tempo mais para frente? E cada vez mais nós vamos precisaremos estar preparados para isso. Sabe o que eu estava me lembrando aqui, Paula? É comum, né? Infelizmente, muitos de nós espíritas quase sempre atribuímos alguns dos percalços que nós atravessamos a uma atividade obsessiva, você falou assim, ou uma punição de Deus, né? E eu estava me lembrando agora, eu não sei se é no livro dos médiuns, que um fazendeiro pede o apoio de Kardec porque os animais dele estavam morrendo e ele achava que era algum espírito zombeteiro, alguma coisa do tipo. E aí a espiritualidade se manifesta e fala assim, não, é um problema sanitário, você não está cuidando dos seus bichos, né? É bom a gente ver o mundo através dessa ciência, né, Paulo? Até para não ficar usando tudo como muleta, né? Tudo como desculpa pelos nossos descaminhos, né? André, eu fiz um programa com o Júlio e foi um livre pensamento. Eu fiz com ele como estamos fazendo aqui, né? E eu contei alguns trechos dos artigos de Kardec sobre a epidemia de cólera que ocorreu em seu tempo e atacou, inclusive, a própria França. E Kardec fala coisas, André, de uma lucidez fantástica. Ele diz assim, olha, o indivíduo, por ser espírita ou por ser crente, não está menos sujeito a ficar doente, porque a doença não vai escolher quem é crente e quem não é, né? E a segunda coisa que eu achei de grande importância, ele diz o seguinte, então, as medidas sanitárias devem ser respeitadas por todos, porque é essa a maneira pela qual nós vamos sair dessas circunstâncias e proteger a maioria. Então, olha que coisa, né? Ele, há tanto tempo atrás, enxergando o que na época não era tão óbvio, né? Antes da gripe espanhola, inclusive. Isso. Né? Então, veja,
A proposta moral espírita, ela se fundamenta na mudança de hábitos. E a mudança de hábitos não controladas por alguns, mas cada um cuidando de si mesmo. André, nós estamos enfrentando a primeira circunstância na humanidade na qual não é suficiente o avanço da tecnologia e nem o governo e as regras e a lei. Pela primeira vez, além da tecnologia, né, do governo e das leis, nós precisamos do ato voluntário. Então, agora, a gente só vai amenizar o sofrimento das pessoas se nós acrescentarmos algo que a lei não tem a menor possibilidade de nos impor, que é você escolher agir de tal forma que você não está pensando só em você. Porque se cada um pensar só em si, nós vamos passar pelo pior. E se cada um puder pensar por todos, nós vamos passar pelo melhor. Então, não tem desculpa, não é assistencialismo nem demagogia. Mas aquele que tem mais a contribuir, né? Então, quem é da classe média, por exemplo, e tem uma faxineira que vem uma vez por semana em casa, diga para ela, fica em casa e eu vou continuar, negocia com ela tantos por cento do que eu tenho, do que eu lhe pago, sabe? Se você tem condição de fazer compra, hoje dá para comprar até pela internet, né? Sem sair de casa, compra algo a mais, sabe? Dá alguma coisa para o entregador que veio trazer as coisas. Sabe? Pega alguma família, alguém que você vê que você pode ajudar, manda entregar na casa dela. Sabe? Colabora com as equipes que estão fazendo as marmitas para entregar na rua. Mais do que nunca, nós precisamos demonstrar efetivamente que o ato solidário é solução. É solução para o país, é solução para o mundo, né? Porque algumas medidas para o futuro vão poder ser tomadas, mas nós precisamos de medidas de emergência. Eu tenho visto nos noticiários, André, e é incrível como o ato solidário está surgindo nas comunidades. Né? E elas não estão esperando ajuda de fora. Entre si, eles já estão se ajudando, fazendo arrecadação, localizando dentro da comunidade aqueles que estão em maior dificuldade e ajudando efetivamente. Né? Essa é a razão de ser do Espiritismo. Sim, e eu vejo esse mesmo movimento também, Paulo, no mundo corporativo, né? Nós estamos acompanhando ao longo dos últimos dias aí várias empresas multinacionais, não só brasileira, mas do mundo, aplicando verdadeiras fortunas, né? Que possa levar consolo para as criaturas, né? Então, é extraordinário nós vivenciarmos esse momento onde nós passamos a ver o benefício que é você se preocupar com a coletividade e não só contigo, né? E nisso o vírus colabora muito, porque ele é absolutamente democrático, né, Paulo? Ele pega todo mundo, ele pega o negro, o branco, o rico, o judeu, o espírito, o ateu, o agnóstico, o cara do primeiro mundo, o cara do terceiro mundo, ou seja, esse vírus nos colocou todos em pé de igualdade e a nos dizer, olha, ou vocês se ajudam, ou vocês se ajudam, né? Agora, André, algumas coisas a gente tem que pensar para o futuro. Elas são naturais, mas os momentos de dificuldade revelam, né? Você olhar pelo seu cotidiano na rua, você vai encontrar pessoas que estão se expondo ao perigo pela mais completa ignorância. Eles não tiveram, na sua formação, a educação suficiente para enxergar nos meios, né, de distanciamento, que agora a gente está aprendendo muito bem, de asepsia, uma proteção para ele próprio. Acontece que esse nível de proteção, que a gente agora está no momento agudo, né, que é o momento da pandemia, ele também é causa de doenças, né, que não precisavam mais existir no mundo, pela falta de higiene que a gente vai encontrar nos lugares escondidos da sociedade, né?
Então, se todos não estiverem saudáveis, né, ninguém vai estar longe desse perigo. Essa circunstância, como você falou, ela é um grande aprendizado, porque todos nós precisamos aprender, né, a nos proteger e ensinar que todos consigam se proteger. Veja, o mundo velho, André, é feito de competição. Se o outro estiver sendo prejudicado numa competição, me favorece, né? Esse é o pensamento do mundo velho. O mundo novo é um mundo que a gente vai chegar à conclusão que quanto mais pessoas estiverem a elas acessíveis os entendimentos do tempo moderno, né, melhor estaremos. André, lavar as mãos, tomar banho para se higienizar, os antigos egípcios faziam. Mas quem fazia isso? A elite. A elite ia para a escola da vida, aprendia civilização e sabia que antes de se alimentar ele precisava lavar as mãos. Só que o povo não sabia. Então, as pessoas viviam na beira de água contaminada, bebiam água contaminada, porque elas não tinham noção, né, de civilização. Porque até então elas eram providas pelos instintos, vivendo junto à natureza. O grande defeito do Egito Antigo foi que esse ensinamento foi mantido como estrutura de poder. Fazer uma civilização está nas nossas mãos. Então, se um grupo, André, que não conhecia, não tinha recebido essa educação no Egito, resolvesse sair do Egito, eles já não seriam mais providos pelo instinto e morreriam em meio à natureza por não saber fazer civilização. Olha que incrível. Qual foi o papel de Moisés? Moisés, a ideia que ele teve foi a seguinte: eu fui educado na escola. Eu aprendi o que é civilização. Se eu contar isso para o povo, eu sofro pena de morte. Mas eu vou juntar um grupo, nós vamos fugir e eu vou ensinar a eles como se faz civilização. Só que diferente do Egito, todo mundo vai aprender a ler e a escrever, todo mundo vai conhecer as regras da higiene, todo mundo vai fazer parte da civilização de forma comunitária. Então, o que nós estamos falando aqui, André, como solução para o futuro? Do sonho de Moisés. Por isso que ele foi chamado de primeira revelação. Foi o primeiro que enxergou que a civilização é importante, mas se ela for boa para todos, sem privilégios. E também eu acho o paralelo, né, entre o coronavírus, por exemplo, e as 10 pragas do Egito. Eu acho extraordinário nós estudarmos esses dois momentos, né, inclusive através dos olhos dos homens que estão pensando na economia, né, porque é evidente que boa parte da linguagem da Bíblia é de forma figurada, nós não sabemos de fato como é que se deram aquelas 10 pragas. O que nós sabemos hoje é que foram fenômenos naturais, né, e não miraculosos, né? Agora, a narrativa é muito interessante porque ela nos apresenta, de maneira figurada, mais uma vez, uma praga e o governante na teimosia. Outra praga e o governante na teimosia. Por quê? Porque ele estava vendo que haveria uma grande perda econômica, financeira, por assim dizer, uma vez que iam perder uma parte do povo que era servil ao povo egípcio, né? E sucessivas vezes o governante ele aceita a rogativa, o pedido de Moisés e de seu irmão, né? Mas depois, passada a praga, ele volta atrás, né? Isso se dá, inclusive, até no momento da fuga, né? Que ele perde o seu primogênito, liberta o povo, né? E se arrepende e manda ir atrás de novo. Por quê? Porque ele não percebeu, e acho que isso é o que muitos dos nossos governantes estão fazendo, eles não estão percebendo que não se trata só de uma questão econômica, né? É muito maior do que isso. É uma questão solidária, é uma questão mundial, estamos todos exatamente no mesmo barco. Isso vai nos levar ao seguinte:
a escalada das conquistas da matéria chegaram ao seu limite. Sim. Se não se almeja fortuna maior do que a que há hoje. Você não consegue imaginar alguém mais rico do que os ricos atuais. Sim. E o que isso está contribuindo? Nada. Sim. Então, acumular as riquezas não vai trazer mais frutos. O que a gente tem que olhar para agora como nós, seres humanos? O maior bem que nós temos é a vida humana. E a vida humana, ela é tão mais valiosa quanto maior número de pessoas participam dessa vida cultural, da vida social. Então, veja, o que importa agora o cara que tem um iate, André? Pois que é. importa o cara que tem dinheiro para pagar um camarote num show, num cassino agora? Nada, porque está fechado. Não adianta nada agora. Cadê quem pode ir em festa todo dia? Não está indo em nenhuma. Então, talvez até o vírus está trazendo tédio para muitos que achavam que a vida era um auê. Então, por outro lado, Paulo, eu acho que uma coisa importante a gente dizer o grande medo da atualidade, o grande temor da atualidade é como é que o vírus vai se portar nas comunidades, né? Porque aquelas criaturas vivem, muitas vezes, em uma casa de um único cômodo, 8, 9, né? E o que vai acontecer? Nós vamos perceber que se nós não resolvermos o problema destes nossos irmãos, né, vírus como esses têm uma capacidade enorme de dispersão, porque ali é tudo que o vírus quer. É tudo que o vírus quer. E André, onde nós vamos nascer na próxima vida? E na seguinte? Aqui. Se Deus quiser, aqui, né? Esses que hoje estão nessa condição podem ser nós mesmos amanhã, ou já fomos. Sim. Então, o espiritismo, ele é a chave do futuro, André. A gente tem que olhar para as pessoas da comunidade, tirar esses olhos falsos da competição e do privilégio. Nós não estamos disputando para chegar na melhor condição e privilegiada. Nós estamos aqui para nos unir e criar condições favoráveis para todos, porque a gente vai para um outro patamar de vida, onde acumular coisas não vai ser mais objetivo e a vivência do dia a dia. André, cada um está enfrentando o seu quinhão de sofrimento. Quem está acostumado a ter fome tem a casca dura, e muitos estão agora lutando e sendo solidários entre eles. Muitas pessoas que viviam mergulhado nas empresas e diziam assim, nossa, eu daria tudo para ter mais tempo com a família. Agora, cadê? Vamos usar esse tempo. Está tendo. Então, desperte para qual é o valor disso. Por quê? Porque a gente tem que sair disso como diz aqui o evangelho que estamos estudando. Qual é o objetivo? Por meio dessa transformação, chegar a um estado mais perfeito. Nós não vamos estar seguindo as leis da natureza se a gente não transformar essa situação que estamos vivendo em oportunidade. E nós temos, isso é uma oportunidade coletiva e oportunidade individual. Então, nós temos que nos preocupar também, André, com muitas pessoas que estão enfrentando essas circunstâncias com depressão, com medo, pensando assim, o mundo vai acabar, onde vai parar isso, tudo vai se extinguir. Bom, se essas pessoas querem conhecer um espiritismo que consola, nós estamos lendo aqui um trecho importante. Todos os seres foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere, e a própria destruição é um meio para se chegar pela transformação ao estado mais perfeito. Então nós não estamos vivendo o fim de mundo, nós não estamos vivendo o caos, nós não estamos vivendo um momento em que o mal está dominando o mundo, nada disso, esqueça. Tudo isso são palavras dos falsos profetas. O que nós estamos vivendo é um momento adequado para a humanidade enfrentar os percalços do progresso. Sim, nós tivemos o progresso da tecnologia, o progresso da comunicação, e agora estamos vivendo o progresso do contato do mundo inteiro, um mundo só. Somos todos um mundo só. Então agora nós temos que olhar para todos que vivem nesse mundo. Eu vou defender aqui uma ideia, André, parcial, como todas estamos defendendo aqui. Mas eu vou lembrar quem está nos ouvindo.
não é a primeira gripe de grandes proporções, né, que assola o mundo. E se a gente for lembrar, nós tivemos a gripe aviária, causada pela produção em massa de aves. A gripe suína, causada pela produção desordenada em massa de suínos. Nós tivemos vaca louca, que era a produção desordenada, a tentativa de usar os animais para alimentar os próprios animais, né? E agora nós estamos vivendo uma gripe que nasceu no mercado na China de animais vivos. No mercado medieval, né? Exatamente. Então, o que nós vamos ter que pensar para o futuro? Né? Nós usamos metade dos grãos do mundo, produzidos no mundo, para alimentar entre 10% e 20% da população com carne. Sendo que os outros 50% alimentam a humanidade inteira, né? E ainda falta, porque algumas pessoas ainda passam fome. Será que, no futuro, nós vamos precisar passar por essa dificuldade, por essas doenças que a produção em massa de animais causa? Ou será que a gente não tem que descobrir nos vegetais a alimentação do futuro? Então, nós lemos um trecho aqui importante. O mundo, mesmo materialmente, vai progredir. Então, nós vamos ter alimentações mais condizentes com a condição natural. Nós vamos ter que comer do que dá na terra, nós vamos ter que comer do que dá perto de casa, nós vamos ter que dar condições do agricultor produzir, né, em vez das máquinas produzirem, as pessoas produzirem. Um alimento ali que o cara cuidou, né, ali na propriedade dele, e vai vender para os vizinhos. Eu tenho convicção, André, que o futuro nós vamos viver em pequenas aldeias. Nós vamos voltar ao convívio com a natureza. Nós não vamos precisar mais vencer grandes distâncias, né? A gente vai ter árvore em volta das casas, né? As crianças vão estudar numa professora ou num professor que mora na casinha ao lado da sua aldeia. E a gente se conecta com o mundo por meio da tecnologia. Sim, sim. Sim. Então isso vai acabar com... Essa questão da alimentação, né, Paulo? O universo causal, no momento em que nós partirmos para essa alimentação mais frugal, né, a partir da lei de causa e efeito, naturalmente nós experimentaremos, inclusive, mutações no nosso organismo físico, né, a tal ponto de que as civilizações do futuro terão, muito provavelmente, diferenças entre nós, né, que foi aquilo que Darwin experimentou, aquilo que Darwin trouxe quando nos traz o evolucionismo, né? Um lagarto em uma ilha, ele tinha uma espécie de alimentação e tinha uma certa compleição física, e um lagarto muito parecido em outra, porque tinha uma outra alimentação, tinha uma outra compleição, né? Você estava antes da gente começar a gravar, você estava com um cachorrinho no colo aí, né? Quem que é? É o meu cachorro, o Floquinho. Floquinho, né? O Floquinho pequenininho aí, né? Branquinho, né? Faz jus ao nome que você escolheu, né? Por que a gente ama alguns animais e outros não, né? Então, são reflexões que nós vamos ter que pensar para o futuro. Não são coisas imediatas, não são coisas de execução rápida, mas o que a gente enfrenta hoje começa a mostrar um futuro diferente, né? E se a gente não enfrentasse dificuldades, a gente não se mexia. É verdade, é verdade. Quando a gente acha uma situação que está confortável, está boa, a gente vai levando e deixando as coisas como estão. Quando surge uma dificuldade como essa, a gente fala, puxa, o que precisa mudar? E até os dois, majoritariamente, os dois sistemas políticos e econômicos que existem, né, que quase que são uma herança direta daquilo que se deu durante a Segunda Guerra Mundial, um pouco antes, um pouco depois, né? De um lado, o capitalismo que estimula o consumo e o consumo e o consumo, só que os recursos da terra são finitos, né? E do outro lado, o socialismo que se mostrou totalmente incapaz de resolver os nossos problemas da maneira como ele se propunha, né? Então, eu acho que até nisso, esse momento, vai nos chamar a rever, né? Porque são dois modelos que já se mostraram ineficientes, né? É preciso ir para um terceiro modelo, né? Com certeza. E o que há de comum nesses dois modelos?
O que há de comum no capitalismo e no comunismo? Os dois têm como pressuposto uma visão materialista do ser humano. Sim. Por quê? O comunismo imagina que o ser humano ele nasce zerado, sem nada anterior. Então, se nós conseguíssemos criar uma geração que não tivesse contato com nada da cultura atual, e você criasse uma cultura de que tudo é igual para todos, quem criou o comunismo imaginou, como nós somos zerados, e você nascer numa sociedade nova, que não tem contato com a cultura anterior, você vira uma pessoa nova. Então eles achavam assim, a sociedade vai moldar o homem. Então, e o capitalismo é a mesma coisa. Quando Kardec estava vivendo uma época que essas duas coisas estavam surgindo, tanto o comunismo quanto o capitalismo, ele olhou para tudo isso e disse o seguinte: não vou criticar essas visões do mundo. Eu só quero dizer o seguinte: tem uma outra maneira de encarar os problemas. Em vez de uma sociedade nova para adaptar o homem, por que não um novo homem? Por que não um novo homem que descubra em si os seus valores, que desenvolva por o seu esforço a inteligência, que tenha o domínio sobre a vontade para ter o controle sobre os hábitos, que desperte a intuição para recolher da sua própria alma as leis de Deus ali presentes, né? Esse novo homem, criando também um novo convívio, cria uma nova sociedade. Então o Espiritismo propõe um novo homem, uma nova sociedade para um novo mundo, né? Estamos nas portas do mundo novo e a saída está em nós mesmos. Então, o que o mundo está fazendo agora? As pessoas estão sendo obrigadas a olhar para elas mesmas. Ela levanta de manhã e a grande parte das pessoas não vão ter a distração do cotidiano, a distração do trabalho abundante, a distração das multidões. Agora nós temos que olhar para nós, né? Então vamos aproveitar esses momentos para olhar para nós mesmos. Quem somos nós? O que eu gosto na vida? O que eu quero fazer? Sim. Né? E tudo aquilo que a gente achava que não poderia fazer em virtude do cotidiano agitado, quem sabe agora não é o momento da gente retomar, começar a olhar um para o outro, encontrar novas formas de se relacionar, né? Ao invés das pessoas em casa dizerem assim: olha, agora a gente está em casa, o que antes era não tinha briga por falta de tempo, agora a gente está um do lado do outro e agora as brigas vão explodir. Não é verdade, André. Porque quando a gente é obrigado a olhar para a cara do outro constantemente, sem tendo para onde ir, o que surge é a necessidade de novos hábitos. É isso mesmo. Então vamos nos relacionar de formas diferentes. A possibilidade da gente transformar essa circunstância difícil num ganho enorme para nós e para o mundo é o que o Espiritismo propõe, que a gente olhe para a situação. Olha para a situação como oportunidade e não como problema. E nem tampouco como punição, né? Vamos agradecendo aqui o Marcelo Martins, que está nos acompanhando via satélite, manda um abraço, e muita gente acompanhando pelo Facebook. Não vai dar para dizer o nome de todo mundo, mas olha, um abraço para São João da Barra, com a Edilene Abreu, isso é no Rio de Janeiro, Marco Aurélio Gaspari, de São João do Triunfo, no Paraná, a nossa querida Deise Manzano, beijo Deise, a Cássia Vilar, Iosirene Garcia, né? Está ligadinha aqui na nossa programação, Tirce Dias, Hortência Regina, Fulgêncio Barreto, Neia Rosendo, Celina Má, Solange Dias, Marilene Bortoli, todo mundo ligadinho aqui, Vanilde Fernandes dos Santos, a Mari Lúcia, Valéria Oliveira, nos dando boa noite. E que mais aqui? Sueli Oliveira, Antonina Barbier, de Vargem Grande do Sul, em São Paulo, gratidão. Nosso amigo Luiz Eugênio Lico, sempre ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio da TV Mundo Maior. A Ana Sintra, a Rosa Fávero, a Marineuza Biazetto, enfim, todo mundo aqui ligadinho na programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio, estudando conosco o trecho do Evangelho que nós estudamos nessa noite. Estamos chegando aqui no final do nosso programa, na verdade nós já chegamos
Você queria falar alguma coisa, Paulo? Rapidinho. Eu queria dar só um recado rápido. Quem está nos acompanhando, né, perceba a oportunidade dessa comunicação que tivemos, né, estudando o Evangelho aqui juntos. Né? Multiplique isso. A solidão, né, a tristeza é um dos maiores males que podem surgir. Então, converse por meio das redes sociais, do computador, com as pessoas. Sabe, entre em contato com a pessoa, fala, entra aí, vamos conversar. Forme os grupos de estudos do centro, né? Retome as aulas, os debates. Né? A gente não precisa ficar isolado em casa, porque a comunicação permite estarmos juntos. Pois é, aí estamos aqui. Eu na minha casa, o Paulo na casa dele, você na sua casa, no seu escritório, no seu carro, e estamos todos juntos aqui, ligadinhos na programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. Eu vou fazer rapidinho aqui as vibrações, né? E aí nós já nos encaminhamos para o final do nosso programa. Então, lembrando que esse é o momento em que temos condições de fornecer energia, né? Energia que pode ser utilizada para nós mesmos, para o nosso ambiente de vivência, nossa residência, nosso ambiente de trabalho e principalmente para os sofredores. Então, aqueles que puderem e quiserem cerrar seus olhos físicos, né? E vamos todos juntos elevando os nossos pensamentos, entrando em contato com a espiritualidade amiga que está ao nosso lado, os nossos irmãos espirituais que nos conhecem intimamente, que nos acompanham, estão muito felizes com o aprendizado que estamos passando, nos intuem para que possamos passar por esse momento da melhor maneira possível. E juntos com esses irmãos, vamos imaginando um exército de luz invadindo o nosso organismo psicobiofísico, promovendo uma renovação celular, para que a igreja de nós, espíritos, nosso corpo, nos dê condições plenas de que possamos fazer o nosso melhor na atual oportunidade que temos. Vibramos para que Jesus possa higienizar os nossos lares, leitos e roupas, tocar os corações e as mentes dos nossos irmãos que coabitam conosco, para que alcancem paz, tranquilidade, confiança. Vibremos amor pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram adoentados, em sofrimento, não só os nossos irmãos e irmãs adoentados pelo Covid, mas toda e qualquer morbidade. Que eles possam ser visitados pelos médicos espirituais, mas principalmente que possam ter a ciência e a certeza de que o amanhã sempre será melhor. E, finalmente, vibremos pelos nossos irmãos e irmãs, profissionais da área da saúde, combatentes do bom combate, para que eles consigam alcançar a intuição das equipes socorristas, para que eles consigam receber as energias suficientes para que façam o excelente trabalho que estão fazendo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Paulo. Convido aí os nossos amigos que estão nos ouvindo, segunda-feira, né, 16 horas, 4 da tarde, eu e o Júlio, Livre Pensamento, nós vamos continuar a conversa que estávamos tendo a respeito da pandemia. Muito obrigado a você e a todos. É isso aí. Segunda-feira que vem, dia 19? Não, dia 20. Dia 20, às 16 horas, o Paulo e o Júlio no Livre Pensamento, aqui na TV Mundo Mar e na Rede Boa Nova de Rádio. Nós vamos dando um grande abraço a você, agradecendo pela paciência de estar conosco nesta 1 hora e pouquinho aí, convidando a você que compartilhe esta boa nova, né? Se você está assistindo pelo YouTube, comente, curta, compartilhe. Se estiver assistindo pelo Facebook, a mesma coisa. Espalhe isso para os seus grupos de amigos através das suas redes de WhatsApp. Vamos juntos levar essa visão de que Deus é Pai e que tudo está numa ordem de perfeição, em uma lei evolutiva que certamente o mundo não será mais, depois da pandemia, o que ele era. Vai ser muito melhor. Beijo no coração
e até amanhã. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.